Vamos lá para a crise da Colômbia. Olha, ontem foi um dia intenso, né? Mas antes de mais nada, uma notícia de última hora que saiu aqui na NBC News. O México recusou voos de deportação vindos dos Estados Unidos. A notícia foi publicada nessa madrugada. O governo mexicano criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por ações de expulsão unilateral, né? E disse que os voos estão proibidos de pousar no México por enquanto. O México negou, né, um voo militar de acessar o seu solo na terça-feira. Isso foi divulgado agora, né, mas já tinha acontecido, pelo menos frustrando temporariamente os planos de Donald Trump de fazer deportação de imigrantes para o país. A notícia recém-publicada lá na NBC News. Então não é só a Colômbia que tomou a atitude de negar que os aviões pudessem pousar em seu solo. O México já tinha feito isso. Notícia fresquinha aqui dessa madrugada, né? Bom, vamos lá para ver o que vai acontecer com o México, né? O México é um alvo de mais alto custo do que a Colômbia. Ontem o Donald Trump, na prática, a gente vai já explicar o que aconteceu aqui, mas na prática esmagou a Colômbia em poucas horas, né? Como era óbvio que iria acontecer, gente. Não tem mágica em relações internacionais, né? A gente até gostaria, a gente acha bacana, bonito, tem alguns momentos históricos, né, de Davi contra Golias, que a gente consegue ver o mais fraco vencer, mas no geral não é assim que a coisa funciona. Fosse tão simples, né? Fosse tão simples, como dizia minha avó, não seria tão complicado, né? Né, Gabriel? Se fosse tão simples, Leandro, não seria tão complicado. Né? Então não é tão simples, né? Também não é tão complicado. É o famoso manda quem pode, né? Obedece quem tem juízo. É claro que nas relações internacionais você empurra, puxa, vai, tenta, dá uma volta para cá, dá uma volta para lá, mas quando tem um enfrentamento claro assim, principalmente diante de uma superpotência como os Estados Unidos, que agora está sendo comandada por um psicopata que não tem mais perspectiva nenhuma de reeleição, tudo isso tem que ser colocado na mesa, gente. O Trump já está com uma idade avançada. Não tem perspectiva de reeleição, ou seja, tá pouco né, para reeleição. Literalmente não tá nem aí. Ah, mas ele quer fazer o vice-presidente, o J.D. Vance. Gente, o Trump, ele só pensa nele, gente. Tá bom, eventualmente que bom se eleger o vice, mas assim, no fim das contas, tá andando e andando. Não tem perspectiva de reeleição, tá com idade avançada e entrou para a presidência para cometer vinganças das mais diversas possíveis. Não vai arregar. Não vai arregar. Não há diplomacia possível. Fará tudo o que tiver a seu alcance. O Trump só será freado se a plutocracia dos Estados Unidos, os grandes capitalistas, os bilionários que colaram com ele, que estão sustentando essa presidência, se incomodarem com alguma coisa. Fora isso, ele vai passar o trator em cima de quem estiver na frente. Né? Gostamos disso, Gabriel? Claro que não. Mas a gente não está aqui também para tentar moldar a realidade conforme aquilo que a gente gosta. Era fato que o que acontecido ontem, a Colômbia não ia segurar o rojão por muito tempo. Era fato, né? Mas eventualmente poderíamos ver aí se arrastar por 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, puxa daqui, puxa de lá, né? Não durou assim meio dia a coisa toda. O que aconteceu? Ontem a Colômbia divulgou que não aceitaria voos de deportados vindos dos Estados Unidos, alegando que os Estados Unidos estavam descumprindo acordos internacionais em relação à deportação. Daqui a pouco a gente vai cair no caso brasileiro, de um avião que chegou com brasileiros dos Estados Unidos, acorrentados. É novidade ser acorrentado? Não é novidade? O que tem de novo? O que não tem de novo? A gente vai explicar tudo aqui para deixar tudo organizado, tudo bem claro, né? Para sair da espuma de rede social. Mas o Brasil aceitou o voo. O voo pousou em Manaus e depois foi para Belo Horizonte. A Colômbia não aceitou o voo. Não aceitou. Falou, aqui não vai pousar porque vocês estão descumprindo acordos internacionais. Não ficou claro quais acordos exatamente estariam sendo descumpridos. Tá? Podemos imaginar vários que estão sendo descumpridos. Expulsão imediata sem direito a julgamento, né? Tem todo um trâmite em relação a isso.
né? A maneira como as pessoas são tratadas, a maneira como a comunicação é feita, os pedidos ou não de autorização para você poder pousar em determinados aeroportos, a maneira como essas pessoas são entregues em solo nacional. Tem tudo um protocolo para isso, gente. Cada jeito que a pessoa pisa tem um protocolo, que não foi inventado ontem, né? Porque deportação existe há muito tempo e dos Estados Unidos para o Brasil, deportações acontecem sempre sob qualquer governo. Sob qualquer governo. Não tem governo bonzinho não, tá? Biden deportou gente pra caramba também, né? Então, primeira coisa, Petro falou, aqui não. Imediatamente, sem pestanejar, o Trump anunciou ontem tarifas de 25% para qualquer produto da Colômbia exportado para os Estados Unidos. Em uma semana, se os voos não pousassem na Colômbia, as tarifas subiriam para 50%. Um problemão, porque mais de 30% do comércio externo da Colômbia é feito com os Estados Unidos. A Colômbia é historicamente o ponto, né, dos Estados Unidos na América Latina. Historicamente. Primeiro, o Gustavo Petro é o primeiro governo de esquerda eleito na história da Colômbia. Não esqueçam disso. A Colômbia passou toda a sua história aí de democracia na mão de uma elite conservadora, por vezes reacionária, de direita, intimamente ligada aos Estados Unidos. Vendida para os Estados Unidos, aliás. Né? A Colômbia se abriu toda para ser um protetorado dos Estados Unidos na América Latina. A partir dos anos 90, sob a desculpa da guerra às drogas. Não, vocês têm um problema de cartéis aí. Vamos ignorar que fomos nós, Estados Unidos, que mandamos todo mundo começar a proibir droga no mundo todo e gerou o problema. Vamos ignorar isso? E vamos ignorar que os Estados Unidos são o maior mercado consumidor de cocaína do mundo? Então vamos ignorar que todo o problema gerado na Colômbia foi gerado por nós, Estados Unidos? Mas nós precisamos mandar militares para a Colômbia, precisamos combater as Farc, precisamos ir para a guerra. Então os Estados Unidos mandam, em boa medida, na Colômbia há muito tempo. O Petro é o primeiro governo que se opôs a isso. Aliás, o Petro assumiu, mandou mais de 100 generais para a reserva, né? E está tentando fazer alguma coisa diferente lá. É perfeito? Não. Sabemos exatamente como está o governo da Colômbia neste momento? Não sabemos porque lá não estamos. E a mídia da Colômbia é muito pior que a do Brasil. É muito mais concentrada, o país é muito menor, tem poucas vozes dissidentes para a gente entender os vários lados da história. Então, na verdade, é uma grande imprensa toda unida ali, mega golpista. Ontem eu passei o dia inteiro ouvindo o El Tiempo e a Caracol Notícias. Basicamente umas Jovem Pan disfarçadas, assim, uma revista Oeste que tem cara de Globo News, assim, né? Entendeu? Então, assim, parece uma imprensa, tal, não sei o quê, mas você vai ver lá, não tinha um convidado ontem que desse um contraponto. Todos absolutamente, olha, acho que eu passei ontem quase 10 horas ouvindo os dois canais no YouTube, né? Alternadamente. Assim, 10 horas sentando pau no Gustavo Petro, não teve um contraponto. E eu não tô nem dizendo que o Petro está certo ou errado, não sei o que, eu queria ouvir um contraponto. Eu queria entender a história até pra gente trazer aqui, né? O Trump fez essas ameaças, o Petro escreveu uma carta, uma espécie de carta, lá no Twitter, muito bonita, aliás, muito bonita, muito bem feita, contando um pouco a história da América Latina, dizendo as coisas que ele admira nos Estados Unidos, as que ele não admira, colocando alguns contextos históricos, uma carta altiva, até poética, né? Se colocando ali como um líder nacional, dizendo nós aqui temos a nossa história, né? Nós não vamos nos dobrar a isso. Imediatamente, o próprio Petro anunciou tarifas para produtos dos Estados Unidos que são exportados para a Colômbia, de 25%, ou seja, entrou na guerra de tarifas, falou, se vocês vão tarifar nossos produtos, nós vamos tarifar também. Só que a pressão ontem, pela imprensa que eu estava acompanhando, era impossível de segurar, mesmo. Olha, eu passei o dia inteiro ontem ouvindo no YouTube. Caracol Notícias e El Tiempo, né? Que são talvez os dois maiores, né, da Colômbia. Pressão da classe política, pressão dos jornalistas, pressão de analistas, empresários, né?
Falaram ontem que o café colombiano, 35, 40% da produção é exportada para os Estados Unidos. Não ia ter para onde mandar o café. Agora tem uma época muito tradicional da Colômbia, que é uma época onde as pessoas que plantam flores, um setor da economia importante, né? Nesse momento, boa parte das flores são exportadas justamente nesse momento do ano, né, para festividades nos Estados Unidos lá. Eu não sei se é Dia dos Namorados, o que é que tem agora nos Estados Unidos em fevereiro. Ô Gabriel, Dia dos Namorados nos Estados Unidos é fevereiro, São Valentim? Eu acho que é, né? Eu acho que era por isso que eles estavam falando ontem em relação a isso. 14 de fevereiro. Isso aí, ó. Então agora o São Valentim, né? 14 de fevereiro, tem um setor grande na Colômbia que exporta milhões e milhões de dólares para os Estados Unidos. Veja aquelas coisas particulares que a gente não conhece, né? A gente vai lá ouvir para conhecer e fala, nossa, isso é importante para um país não imaginável, né? O setor de flores, né? Para o Brasil, uma coisa, né? Não seria uma coisa significante na nossa balança comercial. Para eles, por outro lado, tem uma série de dinheiros que os Estados Unidos mandam para a Colômbia todos os anos, através dessas ajudas, entre aspas, humanitárias, né, por conta desse controle que o país exerce sobre a Colômbia há décadas. Então, olha, vamos parar com isso. A pressão foi brutal, brutal. Hoje pela manhã, o Trump soltou uma nota, aqui a capa do El Tiempo, né? Como foi a crise, a tensão de 12 horas, diplomática de 12 horas, o El Tiempo fala que essa foi a maior tensão com Washington desde que a Colômbia, aqui fala em separação do Panamá, né? Mas na prática, desde que a Colômbia, com a sua elite corrupta, vendeu o Panamá em 1903 para Washington, né? Isso aqui é a capa do jornal El Tiempo e aqui a capa do Caracol Notícias, né? Também os dois meios que eu estava acompanhando ontem, né? E aí, basicamente, o Trump soltou uma carta, uma nota oficial. A gente vai ler essa nota oficial e explorar os seus desdobramentos com o Jamil Chad, daqui a pouco lá no CL Notícias, primeira edição, mas basicamente falando que a Colômbia aceitou que os aviões pousassem, não disse nem a Colômbia na sua nota oficial e nem os Estados Unidos na sua nota oficial que houve algum tipo de negociação para mudar algum tipo de termo, né? Não, vai pousar assim o avião, vai trazer assado, isso não mudou. Então a Colômbia simplesmente aceitou o que já estava posto antes. Aparentemente, não sabemos. Não levou nada dessa negociação, nada. Ou seja, não teve negociação nenhuma, na verdade. A Colômbia só falou, não, beleza, tudo bem aí. Não dá para segurar essa pressão, manda os aviões para cá. Já tinha dito ontem, Gustavo Petro, que ia mandar aviões militares ou avião até presidencial para a Colômbia para trazer os seus connacionais, né? Seria uma das possibilidades. E o Trump ainda deu uma espezinhada na Colômbia e falou que com isso os Estados Unidos reafirmam o seu poder no mundo, né? O seu lugar no mundo e o seu poder no mundo. Então foi isso ontem, um resumo dessas 12 horas. Por um lado, uma história quixotesca, né? Foi lá, pegou sua lança, o Gustavo Petro foi para cima. Tem eleição na Colômbia em maio do ano que vem, eventualmente isso pode ser uma grande cavalo de batalha da sua campanha, falar, gente, nós enfrentamos o império, tá? Por outro lado, foram 12 horas que termina, de certo modo, de forma até humilhante para o Petro. E, infelizmente, fala aqui um admirador do Petro, vocês sabem quantas vezes eu já falei dele aqui, né? Eu acho que dos líderes de esquerda da América Latina aí, pelo menos é o único que está enfrentando as coisas, internamente e externamente. Se isso tem consequências positivas ou negativas, a gente vai descobrir com o tempo. Mas tem feito o enfrentamento, desde que assumiu o governo. Dentro de casa, com o exército, com os militares, com a oposição muito forte, super organizada contra ele, imprensa muito forte, super organizada contra ele. É um cara que de fato está enfrentando, né? E tem eleição no ano que vem, em maio. A ver o que vai acontecer a partir de agora, a gente vai acompanhar esse caso.